Olá, boa noite. Meu nome é Marcos Almeida. A gente está aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos montar uma carteira com os 3 fundos imobiliários mais buscados no Investidor 10. E esses 3 fundos imobiliários, a gente vai fazer um cálculo para que a gente tenha um rendimento mensal de R$ 600. Vamos ver quanto você precisa para montar essa carteira, a qualidade dos fundos, quais eu compraria, quais eu não compraria. A gente vai fazer uma análise dos relatórios para poder auxiliar você na escolha dos seus fundos imobiliários. Muita gente pensa que começar no mercado de investimentos é algo muito complicado, é muito difícil. Alguns tentam vender isso para que você sempre se torne dependente dessas pessoas. Mas a gente pode fazer investimentos, principalmente em fundos imobiliários, que apesar de ser renda variável, pode apresentar um menor risco se você usar uma estratégia, utilizar conhecimento para fazer boas escolhas desses fundos imobiliários. E diferente das ações, apesar de existir uma análise, há necessidade de uma análise, os fundos imobiliários são menos complexos que as ações. Alguns poucos indicadores já te colocam numa posição de verificar se realmente aquele fundo é bom ou não. A gente de cara pode verificar o P sobre VP, preço sobre valor patrimonial dos fundos, para verificar se eles são baratos. Fundos imobiliários têm menos volatilidade que as ações em regra, então a gente analisar o P sobre VP já verifica realmente se aquele fundo está barato ou não. A gente analisa os relatórios com alguns dados para verificar se aquele fundo tem estratégia de investimento que se adequa àquilo que nos interessa. A gente olha um pouco para o mercado econômico para verificar qual o melhor momento para comprar o fundo, se são fundos de papéis, fundos de tijolos. E são informações simples, nada muito complexo, que você faz em alguns minutos. É importante que você trace uma estratégia, coloque uma relação de fundos que você julga serem bons, diversificados dentro do tipo de setor, e você só vai comprar aqueles fundos que você escolheu quando eles estiverem baratos. Ao invés de você ficar analisando o tempo todo vários fundos imobiliários, não tem necessidade. Você escolhe alguns e quando eles estiverem baratos, você vai e compra. E no geral, você tem que diversificar sua carteira com fundos imobiliários de tijolos, shopping, galpões e lajes. Apesar de eu não gostar tanto de lajes, muitos gostam. A maioria dos investidores de fundo gostam de lajes, eu não gosto muito de lajes. E tem fundos também de papel. Os fundos de papéis, eles são mais voláteis, então a gente tem que ter um critério e um cuidado maior para comprar. A gente tem que verificar o mercado, o melhor momento para comprar, o mercado econômico, como está o cenário econômico, taxa de juros, isso influencia demais em todos os fundos, mas em especial, devido à volatilidade, os fundos de papéis sofrem muito mais com essas mudanças de ciclo de juros. Agora, quais são os 3 fundos imobiliários mais buscados no Investidor 10 que a gente vai colocar nessa nossa seleção de hoje para montar uma carteira com rendimento de R$ 600? Segundo o Investidor 10, os 3 fundos mais buscados, a gente tem primeiro aqui o KNIP11, que tem um patrimônio de 7,66 bilhões, um dividend yield de 10,64 e um PVP de 0,96. O KNCR11, que tem um patrimônio de 7 bilhões e tem um dividend yield de 11,39. O XPML11, que tem um patrimônio de 6,62 e tem um dividend yield de 10,02 e tem um PVP de 0,90. Aqui a gente vê o KNP, uma cotação de R$ 92,45. Aqui o KNP ele investe em títulos e valores imobiliários, não tem vacância justamente porque investe em títulos. O último dividendo pago pelo fundo foi 75 centavos por cota. Aqui, se a gente olhar no site Fundamentos, o KNP11, mas alguns dados interessantes aqui, ó, as oscilações dele no dia, no mês, né, negativa, nos 12 meses positivo, nos últimos 12 meses, 2024 positivo, 2023 positivo, 2022 quase 0 a 0, 2021 positiva 3,79, 2020 e 2019. Ou seja, o fundo ele é positivo quase todos os anos. Ah, ele tem uma rentabilidade muito alta sempre? Não, mas ele é positivo quase em todos os anos. E aqui não está considerando o reinvestimento de dividendos. Agora, uma outra informação importante é que aqui, olhando para esse gráfico de patrimônio líquido e valor de mercado, a gente verifica que, em regra, o fundo ele está sempre com valor acima do patrimônio líquido, ou seja, ele normalmente está sendo negociado acima do seu PVP. Normalmente é um fundo que ele está sempre caro. Essa linha verde ela indica que o valor de mercado está mais alto do que o fundo realmente valeria. Então isso significa que quando a linha verde está abaixo desse gráfico azul, é uma boa oportunidade, porque ela não costuma ficar abaixo. E aqui a gente vê que ela está abaixo
da linha azul. Então significa que o fundo estaria, por esse indicador, em uma boa oportunidade. Como a gente viu lá, o PVP do fundo está 0,96. Significa que ele está numa boa oportunidade de compra, porque ele não costuma ficar abaixo do seu valor patrimonial. Olhando para o relatório do fundo, o fundo é gerido pelo Quineia, que é uma empresa do grupo Itaú. Ele é predominantemente atrelado à inflação, é IPCA mais 8,67, a média do fundo. Ele trabalha aqui com um portfólio dedicado ao investimento de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, predominantemente indexados à inflação e com baixo risco de crédito. É um excelente fundo, patrimônio grande, com baixo risco de crédito, apesar da volatilidade. E a gente tem que entender isso, não é porque tem baixo risco de crédito que o fundo não é volátil, o fundo é volátil. Aqui são alguns dos CRIs do fundo, IPCA mais 7,36, IPCA mais 9, IPCA mais 7,36. A alocação do fundo é 95% no IPCA, 1,5 CDI, 0,3 GPM e 2,6 Selic. Aqui são alguns dos CRIs do fundo. IPCA mais 6,17 tem 4,8% de alocação. Aqui o segundo, IPCA mais 6,90 tem 4,4%. Então, é um fundo bem diversificado, então isso diminui bastante o risco, ou seja, se o fundo tomar calote em um desses CRIs aqui, apesar de ter garantias, eles têm garantias, normalmente esses contratos são feitos com garantia, eles têm como executar a garantia, mas mesmo que não fosse executada, o prejuízo aqui dentro do patrimônio do fundo é muito pequeno, porque é uma pulverização aqui muito grande dos certificados que eles negociam. Então a gente vai passar para o segundo fundo aqui, que é o KNRC11, que é um fundo também de papel. Ele hoje tem uma cotação de 105,03, um dividend yield de 11,39. Como foi falado, é um fundo de títulos e valores imobiliários de papel. Também não tem vacância. O último rendimento pago aqui, dividendo, foi 0,95 centavos, mas varia ali entre R$1 e 0,95. Também é um fundo da empresa Itaú, Quineia. A diferença é que ele é predominantemente atrelado ao CDI, a média de CDI mais 2,43, ou seja, acima da inflação também. São dois fundos da mesma empresa, a diferença é que um tem a taxa, o indexador CDI, o outro tem o indexador IPCA. Depende do momento e da escolha que você quer fazer. Aqui o CDI é 92%, IPCA 0,4%, Selic 6,9%. 90% alocação de CRI. Aqui são alguns dos CRIs, ó, CDI mais 1,86%, 5,2%, CDI mais 2,15%, 4,4%. Também é muito pulverizado como outros. A gente vai passar para o terceiro fundo aqui, que é o XPML11. É um fundo de shopping, diferente dos outros. O valor da cota hoje está 107,67, um dividend yield de 10,02. Fundo de tijolo, segmento shopping varejo, e tem uma vacância de 4,8, uma vacância muito baixa. Olhando para o relatório do fundo, esse é um fundo gerido pela XP Investimentos. Tem muitos shoppings de qualidade, a gente pode ver aqui, investimento por classe de ativos, 78% são imóveis, 1,4% em CRIs, 2,6% em outros fundos imobiliários e 17% em caixa. É um fundo que ainda até caixa tem. A diversificação do fundo, ele é muito diversificado, 69% na região sudeste, mas por óbvio, né, as capitais que têm mais movimento comercial, 4% no sul, centro-oeste 7%, norte 7% e nordeste 14%. Ele é bem diversificado também em relação aos administradores, ou seja, uma incompetência, falhas da administração não prejudica todo o patrimônio do fundo. Aqui alguns shoppings, Caxias Shopping, Parque Shopping, Cidade Jardim, Ponta Negra, Catarina, Santana Park, Plaza Sul, enfim, são muitos shoppings também, como já foi falado, de qualidade. Então a gente analisou aqui os fundos dentro dos seus relatórios de acordo com o apontado lá pelo Investidor 10. Agora a gente vai fazer o cálculo para ver quanto a gente precisa e quantas cotas a gente precisa para ter um rendimento de R$600 por mês com esses fundos imobiliários. Vamos aqui para a planilha. Primeiro vamos calcular aqui o rendimento. O KNP 11, 92,45 vezes 10,94%. Daria R$10 por ano de dividendo, por essa taxa aqui que ele estabelece. Dividido por 12 meses, a gente tem aqui 0,84. Dividido por 12 meses tem 0,84. A gente vai lançar na planilha aqui. Então, dividendo, a gente vai botar aqui só dividendo 0,84. Quantas cotas a gente precisaria para ter R$200? Vamos lá, vamos fazer uma formulazinha aqui. O valor
vezes quantidade de cota, né? Então, se a gente botar 100 cotas, se a gente botar 230 cotas, se a gente botar 240 cotas, 240 cotas. Agora, qual o valor do aporte que a gente precisa? A gente vai estabelecer aqui R$200 para cada um aproximadamente dos fundos, para ficar bem distribuído, tá? Qual o valor do aporte? O valor da cota vezes a quantidade de cotas. 22 mil. Agora a gente vai para o segundo aqui, KNCR11, valor da cota 105,03 vezes 11,39% é igual a R$11,96 dividido por 12, 99 centavos. Então, o dividendo desse aqui é 0,99 centavos. A gente vai copiar a fórmula, já vai botar, copiar essas duas fórmulas aqui, tá? Então aqui é 0,99, a gente vai precisar, vamos botar 200 ações. 202 ações, rendimentos 199. Agora vamos para o último fundo, 107,67 vezes 10,02% é igual a R$10,78 dividido por 12, 0,89. Então, 0,89. A gente vai precisar ali quase a mesma quantidade, botar 235 cotas. 225. Aqui também dá 239. Olha, ficou bem justo, né? Patrimônio total que a gente precisaria e o valor do rendimento. A gente precisaria aproximadamente 67.537 para receber R$600 com esses 3 fundos imobiliários. Aí alguns vão dizer, caramba, mas 67 mil para receber R$600 por mês é muito dinheiro, eu não tenho esse dinheiro, mas ninguém está falando para tu aportar tudo de uma vez. Você vai fazendo aos poucos, isso aqui é uma projeção que você tem que imaginar, quanto você tem que ter, quantas cotas do fundo você precisa ter para chegar a esse valor. Você imagina comprar um imóvel de 67 mil reais, por quanto você acha que aluga? Em média, o custo dos aluguéis dos imóveis é menos de 0,5% ao mês de aluguel. Então, um imóvel de 67 mil, você alugaria ele por R$300, no máximo, tá? Não aluga muito mais do que isso é a média, mas é até menos do que isso em alguns casos. Então, e você tem um patrimônio engessado com pouca liquidez, que para você poder fazer dinheiro depois, você tem que tentar vender aquele imóvel. Aqui você tem um patrimônio de total liquidez, que você não precisa comprar de uma vez, não precisa se formar de uma vez só, você pode ir montando aos poucos. Quando chega um determinado número de cotas, aquele valor de rendimento já compra uma nova cota, então você deve refletir sobre tudo isso. É mais importante você sair da inércia e começar a fazer alguma coisa se você julga que é útil para você. Então, dentro dessa análise, a gente não tem que pensar que eu já tenho que ter os 67 mil. Eu tenho que pensar que eu tenho a oportunidade de investir em algo que eu não preciso ter o dinheiro todo, eu vou poder fazer isso aos poucos. Vou fazendo os aportes, vou comprando aquilo que eu tenho, compro uma cota no mês, compro 2, compro uma de cada, compro aquele que está mais barato, analiso outros fundos. Aqui a gente trouxe 3 fundos tops, tá? São muito bons. Quais eu compraria? Nesse momento, com a subida da taxa de juros, os fundos imobiliários de papel, que são os KNIP11 e o KNCR11, eles vão ter provavelmente uma valorização. Só que isso pode não ser um momento adequado para você comprar no momento que eles estão se valorizando. O ideal talvez seja comprar fundos de papel em momentos de queda de taxa de juros, que eles desvalorizam, e agora você estaria surfando a alta deles. E já o XPML é um fundo que tem a tendência de se desvalorizar com a alta dos juros. Com a alta dos juros, alguns lojistas não conseguem pagar os aluguéis, tem dificuldade de crédito, muita gente não quer fazer investimento porque tem mais vontade de colocar o dinheiro na renda fixa rendendo, porque os juros estão altos, então não fazem investimentos. Há uma circulação menor de pessoas nos shoppings porque elas têm menos crédito para gastar. Então tudo isso
indica que os fundos de tijolo, como o XPML, devem ter uma queda e talvez você tenha uma melhor oportunidade de comprar, ou seja, vai comprar ele mais barato do que ele já está, porque ele já está barato, e quando ele se valorizar, você vai ter um dividend yield mais alto ainda, porque você comprou ele barato. Então é uma oportunidade. Não estou fazendo recomendação, estou analisando tecnicamente aqui, mas não é recomendação alguma de compra de fundo, é para você analisar. Eu escolheria dentre os três o XPML agora, mas a escolha dos outros dois não é uma escolha ruim, principalmente o KNIP11, que está abaixo do seu PVP, e ele costuma estar acima do seu PVP, mas pode ser que ele se desvalorize mais ainda e tenha uma melhor oportunidade depois. O importante é você perceber que os fundos imobiliários é uma boa porta de entrada para quem vai reinvestir em renda variável e você consegue comprar ativos muito baratos. Então a gente vai ficando por aqui, queria agradecer demais quem ficou até o final do vídeo. Não deixe de se inscrever, porque a gente traz muito assunto aqui sobre renda fixa e renda variável, ótimas oportunidades de investimento e conhecimento que permite você se libertar e caminhar para sua própria liberdade financeira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.